Universidade Estácio de Sá. Seminário. Olhares sobre o método científico. Faculdade de Psicologia. Seminário integrado. Professor Nelson Schneider. Alunos: Patrícia, Bárbara, Luísa, Iris, Natália, Roberto e Isabela. A justificativa para a escolha do tema método científico é que, ao ingressar na universidade, o estudante depara-se com situações pouco comuns à sua realidade até então. A partir disso, é necessária uma adequação por parte do estudante ao seu novo ambiente. Uma maneira de mudar a sociedade é de apropriar esses estudantes do processo científico. A partir da clara compreensão do método científico, os estudantes terão capacidade de atualização, autoaprendizado e avaliação crítica das informações do meio universitário que o cerca. Sendo assim, o seminário Olhares sobre o Método Científico tem como problema: que contribuições o método científico traz aos estudantes de psicologia em um ambiente universitário? E como objetivos, despertar o interesse científico entre os estudantes de psicologia e conhecer os principais métodos científicos e sua inserção nas ciências sociais. Como metodologia, vamos ter palestra dialogada com metodologia ativa no Microsoft Teams e vídeo, e como instrumento de avaliação, o pré e pós-teste. Nosso público-alvo são estudantes da disciplina Seminários Integrados do curso de Psicologia, Campus João Uchoa, da Universidade Estácio de Sá. Pré-teste. Informações. Clique no link que está disponível em mensagens no chat da reunião. Vocês terão 2 minutos para responder. Lembramos que é importante a sua participação, como também a leitura ativa do pré-teste. O tempo é adequado e já foi testado anteriormente. Caso não consiga acessar o pré-teste, não se preocupe. Você terá a oportunidade de fazer o pós-teste. Portanto, vamos ao teste. Método científico nas ciências sociais. Conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele conhecimento que adquirimos no dia a dia, com base na tentativa e erro, ou seja, o conhecimento adquirido através da observação, da experiência, do senso comum, dispensando a necessidade de comprovação científica.
Empírico tem sentido de experiência cotidiana. Nele não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto em observação, limitando-se apenas à dedução. Vou dar um exemplo. Um agricultor que, mesmo sem nenhum estudo, sabe exatamente quando plantar e colher cada vegetal. Isto apenas por observar e aprender com os resultados de colheitas anteriores. O conhecimento científico está relacionado com a lógica e o pensamento crítico e analítico. É o conhecimento que temos sobre fatos analisados e comprovados cientificamente, de modo que sua veracidade ou falsidade podem ser comprovadas. Exemplo: a descoberta de outros planetas por meio da observação com telescópios super desenvolvidos. Já o conhecimento teológico ou religioso é baseado na fé religiosa. Assim, acredita-se que a religião é a verdade absoluta e possui todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Não há necessidade de verificação científica para determinada verdade, seja aceita sob a ótica do conhecimento religioso. Desse modo, o conhecimento teológico é infalível e exato, pois se trata de uma verdade sobrenatural. Exemplo: o mundo e os homens foram criados por Deus. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bárbara, eu vou falar um pouco da importância do conhecimento filosófico para a aplicação do método científico. Vamos começar com o próprio termo da filosofia, que eu acho que a maior parte de nós já sabe disso nesse ponto do curso, mas o termo filosofia ela vem do grego e significa amor ao conhecimento. E a filosofia é a disciplina que é responsável pela criação de conceitos. Então, a filosofia, por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, ela tenta compreender o pensamento humano e também organizar o pensamento humano para que a gente possa desenvolver um conhecimento que seja confiável. Então, a filosofia foi essencial para o surgimento da atitude crítica sobre o mundo e para que a gente começasse a questionar o que é o nosso conhecimento e de onde ele vem. Segundo Fachin, o conhecimento filosófico conduz a uma reflexão crítica sobre os fenômenos e possibilita informações coerentes. Ele objetiva o desenvolvimento do conhecimento funcional da mente, procurando educar o raciocínio. Ao obter as informações das operações mentais e todas as suas formas de processar, chegamos a um raciocínio lógico e de um espírito científico como hábito. É a razão que nos dá o conhecimento, é a intuição que nos oferece o fato de que a razão coordena, analisa, sintetiza numa visão clara e ordenada. Então, o modo de pensar que foi desenvolvido através da filosofia, ele é o primeiro patamar para que a gente comece a desenvolver a ciência como a gente conhece ela hoje. Gente, bom dia, meu nome é Iris. Vou falar um pouco sobre o método observacional, que nada mais é do que a gente, enquanto pesquisador, a gente direciona a nossa atenção a um objeto de pesquisa a fim de promover um conhecimento mais claro e preciso. E é de extrema importância que a gente, ao utilizar esse método, a gente retire de nós todas as nossas crenças, sensos comuns, achismos, para que o resultado final dessa observação, dessa pesquisa, não seja alterado. Né? E relembrando toda a nossa estrutura acadêmica, tudo que a gente viu até aqui, essa categoria, esse método pode ser classificado em 4 estruturas. Ele pode ser classificado enquanto a estrutura dele, que vai ser subdividido em assistemática e sistemática. A assistemática é quando o observador ele não tem um planejamento montado, não tem um pensamento claro em relação a esse objeto de pesquisa, né? E sistemática, que é quando o observador, o pesquisador, ele consegue pensar em algo. Ele começa a pensar, o que eu vou observar? Por que eu estou observando? Para que isso serve? Então ele consegue ter essa estrutura montada dentro da cabeça dele. Pode ser divididos também, né? Classificados enquanto a participação não ativa, que quando o observador, o pesquisador está
distante do objeto de pesquisa dele, da pesquisa, enquanto a observação participante, que é quando o observador está enquadrado dentro ou dois objetos de pesquisa sem que esses mesmos percebam. Pode ser classificado também quanto ao número de observadores, vai ser individual, enquanto existir apenas um pesquisador, um observador, e em grupo, né, quando vai existir mais de um observador. E, por fim, ele pode ser classificado enquanto ao local de realização da técnica, que vai ser realizado ou em campo ou em laboratório. Tá bom? Beijinho, gente! Método comparativo. O método comparativo consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças. Permite a análise de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências de elementos constantes, abstratos e gerais. Podemos dividir o método comparativo em dois. Primeiro, o método de concordância. Se dois ou mais casos do fenômeno, objeto da investigação, têm apenas uma circunstância em comum, essa circunstância única, em que todos os casos concordam, é a causa ou efeito do fenômeno. 2. O método de diferença. Se um caso em que o fenômeno está sob investigação ocorre e um caso em que não ocorre, tem todas as circunstâncias em comum, menos uma, ocorrendo esta somente no primeiro, a circunstância única em que os dois casos diferem é o efeito, ou a causa, ou uma parte indispensável da causa do fenômeno. Quando aplicados em conjunto, combinando-se a análise de vários casos positivos com a de vários casos negativos, é possível se chegar a explicações bastante convincentes e elaboradas envolvendo a comparação entre os casos. Na literatura sociológica, encontram-se presentes duas orientações gerais de análise comparativa. Em primeiro lugar, há os estudos que buscam similaridade, que, em geral, partindo de alguma teoria, colocam-na à prova em diferentes contextos históricos e sociais. Muito da chamada teoria da modernização, de inspiração funcionalista, ou do estruturalismo, tanto sociológico quanto antropológico, investiu na investigação, na identificação de modelos e processos gerais que sustentariam diferentes ordens de experiência em diferentes sociedades. No outro extremo, encontram-se as pesquisas que buscam justamente o oposto, a singularidade. Estas enfatizam as historicidades específicas da sociedade, rejeitam a busca por teorias gerais ou leis e usam a pesquisa comparativa para esclarecer diferenças entre culturas, a fim de melhor entender os arranjos específicos encontrados em cada uma. Aqui, o exemplo clássico é a sociologia comparativa de Max Weber. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou Luísa e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o método histórico. Então, do que se trata esse método, né? Ele se trata de compreender a passagem da descrição para a explicação de eventos ocorridos no passado. E para que a gente entenda essa passagem, é necessário que a gente entenda também as categorias e paradigmas sociais, políticos, econômicos, psicológicos, culturais, dentre outros, né? Então, esse método também se faz importante
Para que nós, enquanto sociedade contemporânea, possamos entender a influência dessa sociedade anterior à nossa e como ela nos influenciou. Então, para além desse entendimento da sua natureza, ele também é importante porque ele nos auxilia a traçar possíveis projeções, né, daquilo que pode acontecer pautado nesse passado que todos nós temos. É basicamente isso. Eu agradeço e passo a palavra nesse momento. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália e eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de caso dentro das ciências. Estudo de caso, também conhecido como case, é uma pesquisa aprofundada sobre um ou poucos objetos de investigação, de modo a produzir conhecimento amplo e detalhado sobre o tema. Seu objetivo é servir de base para novos estudos ou como prova social, atestando a veracidade de uma proposta. Uma das principais críticas é a impossibilidade de, a partir da análise de um ou poucos casos, estabelecer generalizações. Outra crítica importante é a falta de rigor científico, já que o pesquisador está sujeito a aceitar evidências equivocadas ou visões tendenciosas que podem influenciar suas conclusões. O estudo de caso compreende 5 etapas. A primeira é o delineamento da pesquisa, que é a definição clara e precisa do tema que será estudado. Problema, hipótese, objetivos, metodologia, que pode estar restrita à investigação de um único caso ou a múltiplos casos. Quanto aos instrumentos de pesquisa, os mais utilizados para a coleta de dados secundários são levantamento e análise de cartas, documentos, relatórios internos, jornais, revistas, internet, apresentações e outros materiais como gravação, fotografia, filmes e etc. E, para a coleta de dados primários, entrevistas, observação direta e observação participativa. Definidos os objetivos e as questões de pesquisa, deve ter início o levantamento bibliográfico. Nem todos os materiais selecionados no levantamento serão utilizados na revisão. O pesquisador analisa os documentos coletados e seleciona os que possam contribuir para o seu trabalho. Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é o desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa deve apresentar 4 aspectos. Primeiro, validade externa. Decorre da capacidade dos resultados representarem de fato o fenômeno estudado. Nos estudos de caso, a representatividade do resultado está relacionada à definição dos casos e ao protocolo. Segundo aspecto, confiabilidade, está relacionada à possibilidade de replicação do experimento por outro pesquisador, que deverá chegar aos mesmos resultados. Terceiro aspecto, validade do construto, é a capacidade de avaliar corretamente os conceitos estudados. Envolve múltiplas fontes de evidência e triangulação dos dados, revisão dos relatórios individuais pelos informantes e o estabelecimento de uma cadeia lógica de eventos. Quarto e último aspecto, validade interna, onde o pesquisador tenta demonstrar relações de causa e efeito entre os elementos pesquisados. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é a preparação e coleta de dados. O pesquisador entra em contato com os casos selecionados para verificar a possibilidade de realização do estudo. De forma geral, parte dos casos são descartados por não estarem qualificados, interessados ou capacitados para participar da pesquisa. A coleta dos dados pode ser por entrevista. Quarta etapa, análise dos casos de forma individual e comparativa. A análise dos dados é a etapa importante em qualquer pesquisa. O pesquisador deve analisar os dados, apresentar os dados e, finalmente, verificar as proposições e delinear a conclusão. Quinta e última etapa, elaboração dos relatórios. Os relatórios produzidos devem ser, mais uma vez, encaminhados para revisores técnicos que irão analisar o estabelecimento e manutenção de uma cadeia de evidências que permita ao leitor acompanhar os dados e análises do estudo de caso e corroborar as conclusões do pesquisador. A revisão do relatório final encerra a última etapa no desenvolvimento do estudo de caso.
Bom, gente, foi isso. Foi uma revisão sobre a metodologia de estudo de caso dentro das ciências. E é isso. Obrigada. Beijo. Bom dia, meu nome é Isabela. Eu vim falar do último método científico do nosso seminário, que é o método estatístico. É uma metodologia de pesquisa, né, que estuda a amostragem de unidades individuais de uma população e as técnicas de coleta de dados de pesquisas associadas, tais como construção e métodos para melhorar o número e a precisão das respostas aos inquéritos do questionário. Representa e explica as observações quantitativas numéricas relativas a fatores oriundos das ciências sociais, como padrão cultural, comportamental, condições ambientais, econômicas, políticas, físicas e outras que ocorrem numa determinada sociedade. Para tanto, temos 7 fases desse método estatísticos, que são elas. Primeiro é a definição do problema, onde determina como a recolha, né, como é que é o recolhimento desses dados para solucionar o problema. Depois vem o planejamento, que é a elaboração de como que vai fazer esse levantamento dos dados. Depois vem a coleta de dados, que é onde reúne os dados após o planejamento do trabalho, bem como a definição da periodicidade da coleta, que pode ser contínua, periódica, ocasional ou indireta. Depois vem a correção dos dados coletados, que é a organização e a contagem desses dados. Sexto, a apresentação dos dados, que é a montagem dos suportes, que demonstra os resultados, que podem ser gráficos ou tabelas. E por último, a análise dos dados, que é o exame detalhado e a interpretação dessas amostras, né, desses dados. Para o emprego desse método, para trabalhar com esse método, necessariamente o pesquisador deve ter algum conhecimento, alguma noção básica de estatísticas para saber como aplicá-las. Pós-teste. Informações. Clique no link que está disponível em mensagens, chat da reunião. Vocês terão 2 minutos para responder. Lembramos que é importante a sua participação, como também a leitura ativa do pós-teste. O tempo é adequado e já foi testado anteriormente. O desempenho no pré-teste e no pós-teste será divulgado após a apresentação do próximo grupo. Portanto, vamos ao teste. Considerações finais. O desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de buscar conhecimentos e de saber utilizá-los. Ao contrário de outrora, quando o importante era dominar o conhecimento. Hoje, estando o aluno de graduação diante de um problema para o qual ele não tem a resposta pronta, o mesmo deve saber buscar o conhecimento pertinente
e, quando não disponível, saber encontrar ele próprio as respostas por meio da pesquisa. Agradecemos a todos que permaneceram aqui assistindo ao nosso seminário. Obrigada!